Bom, dando continuidade aqui, gente, nós temos aqui o artigo 133 e seguintes, né, que também são crimes de perigo, né? Então aqui você tem o abandono de capaz, no artigo 133. Então, esse crime aqui é classificado pela doutrina como sendo um crime próprio, tá bom? Porque é uma pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, né? E por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Então, o sujeito ativo, vamos supor, pode ser até um tio, o pai, né? Que é responsável por um sobrinho, um filho, não é? Então, é alguém que tem esse munus, não é? Então, tem essa qualidade aqui, né? Então, é um crime próprio. A maioria da doutrina vai entender dessa forma. Um crime de perigo também, certo? Pela pena. Você está vendo que é de 6 meses a 3 anos, então é um crime que é aí do rito sumário, vai para a justiça comum, tá? Não é do juizado especial criminal, não é um crime de menor potencial ofensivo, mas pela pena, a pena mínima pode ter o direito apenas do o chamado suscício processual, a suspensão condicional do processo. Tá bom? Certo? Então aqui a doutrina entende que é abandonar, é só o perigo. Precisa a vítima morrer? Não, não precisa. Não é, é apenas essa potencialidade. Daí que se trata de um crime de perigo. A maioria da doutrina classifica que o núcleo abandonar é um crime de mera conduta, certo? É um crime formal ou de mera conduta. Melhor é dizer que é de mera conduta, tá bom? Mas precisa a vítima sofrer algo? Não, não precisa. Não é? Então é apenas ela pegar e ficar ter essa potencialidade aí, tá bom? O parágrafo primeiro, o parágrafo segundo são qualificadoras. Né? O parágrafo primeiro, você tem a lesão corporal, se do abandono resulta lesão corporal de natureza grave, aí você tem uma pena de 1 a 5 anos, e o parágrafo segundo é quando resulta a morte. Mas tanto o parágrafo primeiro quanto o parágrafo segundo são figuras aí que a doutrina chama de préter doloso ou préter intencional, né? Porque se houvesse o dolo de praticar lesão corporal grave, gente, aí seria o 129 do Código Penal, lá no parágrafo primeiro, no parágrafo segundo. Não seria esse crime aqui. Esse crime seria absolvido, né? Porque aí iria incidir um crime maior, um crime de dano, que é precisamente o delito de lesão corporal, tá bom? Então esse parágrafo primeiro e o parágrafo segundo, de fato, é um crime préter-doloso ou préter-intencional, tá? Então a competência é da justiça comum, mesmo havendo morte. Então nós já deixamos bem claro que os crimes que vão para o tribunal do júri são aqueles dolosos contra a vida. O homicídio doloso, o aborto, infanticídio, a instigação ao auxílio ao suicídio. Então são esses dolosos, são os crimes dolosos contra a vida. Então esse aqui não vai, inclusive o parágrafo segundo do artigo 133 também não vai. O parágrafo terceiro, nós temos causas de aumento, que essas causas de aumento vão ser aplicadas na última fase da dosimetria da pena, né, uma situação mais perigosa ainda, né? É uma majorante aqui, né? É quando o abandono ocorre em lugar ermo, quando a vítima é idosa, né? Então é ascendente, é descendente. Então é uma característica que piora, majora a pena. Então vai ser na última fase da dosimetria da pena, né? É a pena base, as atenuantes e agravantes, e as causas de diminuição e de aumento. Então você vai lá para o artigo 68, vai ser aplicado lá. O 134, também expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria. A maioria da doutrina também vai entender que é um crime próprio, né? É um recém-nascido, né? Uma pessoa que tem aí, né? É a mãe, por exemplo, né? Mas aqui, gente, o delito aqui, há a possibilidade da vítima, do recém-nascido, ele ser socorrido. Porque se houver a intenção de matar a vítima, né? Ou pelo menos o dolo eventual, o crime pode ser de homicídio, né? O 121 do Código Penal. Aqui não, se trata de um crime de perigo, né? Então o caput, a cabeça aí, detenção de 6 meses a 2 anos, também seria um crime de menor potencial ofensivo, né? Aqui, tanto o 133 como o 134
você está vendo que é um crime de ação penal pública incondicionada. O único que vai ser de ação penal pública condicionada à representação é o 130, porque no 130 parágrafo 2º faz menção disso. Mas quando você olha o 131 ao 134, você não vê nenhuma menção que é necessária a representação. Então segue a regra geral do Código Penal, do artigo 100 do Código Penal, que é de ação penal pública incondicionada. Por derradeiro, você também tem o artigo 135 do Código Penal, que é a omissão de socorro. É um crime omissivo, né? A grande maioria dos delitos podem ser cometidos através da figura comissiva, que é um fazer, né, uma atitude positiva, né, através da forma comissiva, é uma atitude positiva, é um fazer, como também um não fazer, uma inércia, uma omissão, né? Mas esse 135 é chamado pela doutrina uma figura omissiva própria, né? Então é um crime porque está previsto aqui. Não é porque tem os crimes omissivos impróprios, né, que aí há um dever de agir, é um garantidor, não é? Então há um dever de agir que no crime comissivo impróprio, não é? O crime omissivo impróprio, aliás, ou comissivo por omissão, aí o sujeito responde como se fosse pelo um tipo penal próprio, né? Então vamos supor, uma mãe que propositalmente deixa de amamentar o seu filho e a criança morre de inanição. Então, na prática, ela vai responder por homicídio, né? Então, ela tem o dolo de matar a criança, ela deixou de amamentar propositalmente, então aí é homicídio. Mas esse aqui não. Esse aqui a pessoa não causou esse risco, não há omissão de socorro. Vamos ver o que diz o artigo 135. Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo, sem risco pessoal à criança abandonada ou extraviada ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir nesses casos socorro à autoridade pública. Tá? Então essa criança abandonada ou extraviada, essa pessoa inválida ou ferida, não foi você que causou isso aí, não é? Mas se você vê uma pessoa nessa situação, você está obrigado a tomar uma atitude, a salvar, ou então a acionar as autoridades, né? Não é? Então, salvar desde que não haja perigo para você. Então, é um crime omissivo próprio, tem uma pena muito pequena, né, de 6 meses, é um crime de menor potencial ofensivo, né? Muitas vezes é uma figura morta, né? Mas há essa previsão. Então, é um chamado crime omissivo próprio, tá bom? Então, eu quero que vocês analisem, né, os crimes de perigo, estudem na doutrina, peguem aí o Kleber Masson, peguem o Rogério Greco, né, o César Roberto Bittencourt, não é? Todos aí vocês devem ver se os livros estão atualizados, até com o pacote anticrime, para poder ir acompanhando a nossa matéria, né? Então, como eu disse a vocês, toda semana nós vamos postar vídeos. Nós estamos colocando material também. Vá lá no material didático, tá bom? Acompanhe no material didático também. E nessa semana nós temos um trabalho para você entregar também, que você vai lá na aba Trabalho, tudo no Unifor Online. Qualquer dúvida pode me enviar torpedo que eu respondo. Tanto torpedo sobre os trabalhos, sobre uma dúvida relativa à matéria, qualquer coisa, eu estou no ar, que eu estou online à disposição de vocês. Muito obrigado, gente. Um forte abraço, tá?